aqui, né, gente, que a gente parou, né? Questão 9. Então, vamos juntinho? Ó. ABC Manutenção e Limpeza, vamos lá? Manteve contrato de fornecimento de mão de obra de limpeza com aeroportos brasileiros. Como a gente já explicou a ETT aqui, a prof vai ficar na questão mesmo, tá bom? Empresa Pública Federal. Olha só, a questão ela já fala para você. Ó, a súmula aqui de novo. Que a ABC, Manutenção e Limpeza, tem um contrato de fornecimento de mão de obra. É terceirização? Sim, tá vendo? Mão de obra de limpeza com aeroportos brasileiros, empresa pública federal. Por ocasião da ruptura do contrato entre as empresas, Paulo, funcionário da ABC Manutenção e Limpeza, e que prestava serviços para aeroportos brasileiros, foi dispensado sem receber as verbas rescisórias. Então, a empresa terceirizada foi lá e mandou ele embora. E nada pagou para ele. Tá. Ajuizou a ação trabalhista em face de ambas as empresas, sendo a empregadora revel, ou seja, a primeira reclamada, ora, a ABC Manutenção e Limpeza não compareceu aos autos. Então, deu revelia. Beleza. A tomadora de serviços apresentou defesa com robusta documentação, demonstrando a efetiva, olha aqui, gente, ó, efetiva fiscalização do cumprimento do contrato e de aspectos legais, sendo certo que o contrato foi cancelado justamente em razão desta fiscalização. A prova ela tem que ser certeira. Ela falou, olha, a ABC realmente não pagou o empregado Paulo, mas o aeroporto ali, né, empresa pública federal, ela demonstrou nos autos que fiscalizou e que realmente, inclusive, cancelou aquele contrato com a ABC por causa disso. Então, diante dos fatos ali, ó, assinale a afirmativa correta. A empresa pública federal responde subsidiariamente por força da terceirização? Calma, vamos de novo. Gente, a empresa pública federal, ela somente responderia subsidiariamente por força da terceirização se houvesse restado o quê? Culpa em vigilando. Aqui ela não falou que fiscalizou, que demonstrou e que rompeu o contrato? É o que a gente estava falando. Então, essa A joga fora, certo? Certo. B de bola. A empresa pública federal responde subsidiariamente por força da terceirização, haja vista o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador? Neste caso, não, por se tratar de empresa pública. Se fosse uma empresa privada, seria diferente aqui, concorda? Mas por ser empresa pública, não. Letra C de casa. A empresa pública federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque, ó as explicações, não tem vínculo de emprego com Paulo. Gente, primeiro, ela é parte legítima para figurar no polo passivo. Por que ela é parte legítima? Porque ela realmente, né, ela terceirizou aquele serviço. Então, ela utilizou da mão de obra do Paulo. Se ela vai ou não ser responsabilizada no processo, aí já é uma outra coisa. Agora, ela é parte legítima, sim. Então, a letra C, não também? E a letra D de dado. A empresa pública federal não responde pelo inadimplemento das verbas trabalhistas, porque sua responsabilidade não decorre do simples inadimplemento contratual, tendo ficado provado no caso que houve efetiva fiscalização por parte da tomadora de serviços. É a súmula, será que está certo? Aquela resposta que a gente colocou na outra questão, acrescido aqui, ó, é a súmula 331 do TST. Então, letra D de Deus, né? É a junção da súmula 331 com a lei, tá? Então, letra D de dado.
Todo mundo ok? Precisa explicar ou tá ok? Então, bora para a próxima. O Carlos, ele foi contratado como estagiário. A pergunta é, quais são os direitos do estagiário? Quem é estagiário aqui? Pode levantar a mão, eu já fui também. Já foi? Tem um contrato de estágio, vamos só pensar, né? Quando eu sou estagiária, eu sou estagiária por algum órgão, né, gente? Às vezes, se a gente está estudando direito, a gente pode ser pela faculdade, que eu estou estudando, ou, tecnicamente, por algum órgão que vincula, o IEL, o CIEI, enfim. Eu tenho um contrato de estágio que leva aquele estudante para o mercado de trabalho, mas nós temos que pensar o seguinte, o estágio não é uma relação de emprego. Tem que ficar muito bem claro para vocês. O estágio é uma relação de trabalho. Então, cuidadinho aqui, vamos lá. Eu fui, o menor aprendiz é um contrato especial de trabalho. Eu sou super reticente com o menor aprendiz, mas depois a gente fala sobre ele. Mas ele é muito melhor que o estágio. Porque o aprendiz ele tem carteira assinada, ele tem respeito ao salário mínimo hora, aprendiz tem estabilidade gravídica, o estagiária não tem. Então, o aprendiz até tem mais direitos do que o estagiário. Então, vamos voltar. Então, o Carlos ele foi contratado como estagiário em 18 por uma indústria automobilística pelo prazo de 2 anos. Todas as exigências legais foram atendidas e o estágio era remunerado. Após 1 ano de vigência do contrato, ele procura você, como advogado, para saber se ele tem direito a férias nos 12 meses seguintes. Sobre a situação narrada, de acordo com a lei de regência, assinale a afirmativa correta. Gente, uma coisa é eu ter o descanso no meu período de descanso escolar. Outra coisa é eu, estagiária, ter o direito de férias como se eu fosse empregada. Dá para entender a diferença? Então, o estagiário ele vai ter direito ao recesso, aquele descanso. Mas, para o empregado, férias, a remuneração é o quê? Salário mais o terço desse salário. Então, vamos voltar aqui. Não haverá direito a qualquer paralisação? Tá esquisito? Errado, porque somente o empregado tem direito a férias. Está errado aqui. Ele vai ter um direito de paralisação, de descanso, via de regra no período de descanso escolar, logicamente após os 12 meses, mas ele não tem direito ao terço de férias. Tá? Então, essa aqui está errada. B de bola. O estagiário tem direito a férias normais acrescidas do terço. Ele não é empregado, então ele não tem direito ao terço constitucional. Então, essa joga fora também. Uma vez que a lei é omissa, gente, o estagiário tem até lei, olha que chique. Ele tem a lei do estágio, que é de 2008, tá? Então, a lei não é omissa, tá? A respeito. Caberá ao empregador... Primeiro, o estagiário é empregado? Olha aqui, gente. Uma vez que a lei é omissa, caberá ao empregador. Empregador de quem, gente? De ninguém. O estagiário não é empregado. Conceder ou não algum período... Algum. Qualquer dia aí, coleguinha, você tira qualquer dia. Não, isso aqui não existe, tá? Algum período de descanso a cargo. Joga fora. D de dado. É coincidência mesmo, viu, gente? Carlos terá direito a um recesso remunerado de 30 dias, mas sem direito ao acréscimo do terço. Perfeito? Letra D de Deus também. 10D. Beleza. 11. A empresa Gomes Sardinha Móveis Limitada é procurada por um jovem portador de deficiência que tem 30 anos. E deseja ser contratado como aprendiz. Vamos colocar os dois institutos aqui? Volta aqui para mim, Mike, rapidamente. Quando eu falo em contrato de aprendizagem, eu falo de um contrato que inicia com 14 anos, sim ou não? E que vai aí até quanto? 24. Então, de 14 a 24, eu já nem falo mais menor aprendiz, porque eu posso ser menor, mas eu também posso ser maior aprendiz. Então, é contrato de aprendizagem. De 14 a 24 anos. Contrato de aprendizagem é um contrato determinado.
Logo, ele tem um período aí de 2 anos, né? Acontece que o aprendiz, apesar da CLT falar que é um contrato especial de trabalho, né? Eu sempre costumo dizer que ele tem os mesmos objetivos de um estágio. Por quê? Porque é inserir o aprendiz ao mercado de trabalho, só que o aprendiz é muito vigiado, vistoriado. Por quê? O aprendiz precisa ter frequência, o aprendiz precisa ter nota. O aprendiz, gente, quando ele, por exemplo, quando ele falta ou quando ele perde o ano ali, né, ele reprova, ele perde, inclusive, o contrato de aprendiz. Porque ele precisa entregar, falar, não, eu sou um aluno bom e por isso eu estou trabalhando. Então, juntar as duas funções. Tá, quando eu falo em aprendiz, eu tenho carteira de trabalho assinada. Quando eu falo em aprendiz, eu tenho depósito de FGTS 2% em vez de 8%. Empregados têm 8%. Aprendiz tem 2%. Quando eu falo em contrato de aprendizagem ali, as rescisões podem ser feitas a pedido do aprendiz. Se a empresa não gostar desse menino, fala menino, tá, gente? Desse menino, o que ela faz? Ela devolve. Ela devolve para a empresa intermediadora e fala assim, ó, devolva esse menino e me dá outro. Ela pode fazer isso? Infelizmente, ela pode fazer. Ou se tecnicamente esse aprendiz faltar ou reprovar, ele perde o contrato de aprendizagem. Mas nesse caso aqui, fez uma junção entre o aprendiz que tem deficiência. Nós precisamos entender que dentro do cenário trabalhista é um direito social. Gente, eu amo muito o direito do trabalho porque ele é social. Ele traz, né, ele devolve, é igual o previdenciário. Vocês não sentem uma dor maior? Então, quando a gente fala em direito do trabalho, a gente precisa entender que o deficiente, o trabalhador que tem algum tipo de deficiência, ele precisa ser inserido ao mercado de trabalho. Quer ver a professora fazer um link? A gente falou de teletrabalho ainda há pouco, não falamos? E eu falei para vocês algumas coisas do teletrabalho e houve um acréscimo no 75F que empregados que tenham qualquer tipo de deficiência terão preferência à vaga de teletrabalho. Exatamente. E aí aqui a gente vem e fala, e o aprendiz deficiente, será que ele tem limite de idade? Não. Então, eu posso ter um aprendiz com 30 anos, deficiente, com 35, com 40, porque o objetivo é inserir esse trabalhador no mercado de trabalho. Não esqueçam disso. É uma exceção à regra. Tá, vamos lá. Ele deseja ser contratado como aprendiz de marceneiro. A empresa tem dúvidas sobre a possibilidade legal desta contratação. A partir do caso relatado, assinale a afirmativa correta. A. Não se aplica a idade máxima ao aprendiz portador de deficiência, de modo que a contratação é possível? Olha de novo. Vai de novo. Isso. Ó, não se aplica a idade máxima ao aprendiz. Eu posso ser um aprendiz com 50 anos? Posso. Tá? É uma exceção à regra. Então, a letra A, tá ok? Por que não é a letra B? Vamos juntinho? A idade máxima do aprendiz é de 24 anos. Até aqui tudo bem? Não havendo exceção. Boa, professora, tem exceção, pelo que não é possível a contratação. Joga fora. Falo para vocês que no trabalho, se duas você joga fora, certeza. Letra C de casa. Havendo autorização da Superintendência Regional do Trabalho, o jovem poderá ser contratado como aprendiz, haja vista sua situação especial. Gente, é direito adquirido desse trabalhador. A gente sabe que algumas situações não há que se falar em estabilidade, mas há que se falar em quê? Em preferência de vagas. Quando eu tenho uma garantia de emprego, está aqui. As empresas elas têm que estabelecer cotas de aprendiz? Deficiente também? Então, ele tem uma garantia, concorda? Ele tem uma garantia de vaga, tá? Então, letra C, não. Letra D de dado. Não existe idade máxima para contratação de aprendizes. Já jogou fora aqui, né? Qual que é a idade máxima? No normal, 24 anos. Daí porque, começou a explicar demais,
Em qualquer hipótese, cuidado, qualquer, nunca, jamais, às vezes, vou falar até morrer vocês. Vocês olhar e falar, qualquer situação, né? A admissão é possível, não é possível em qualquer situação. Qual que seria a letra? A de amor, fechado. 12. Sheila e Irene foram admitidas em uma empresa de material de construção, sendo Sheila mediante contrato de experiência por 90 dias. Vamos falar um pouquinho dele? Tá dando para... Eu desmembro a questão para facilitar para vocês mais conhecimento, mas está dando para entender a questão no final, tá? O que é o contrato de experiência? É um contrato exceção, é um contrato que eu tenho um prazo máximo de 90 dias, perfeito, um prazo determinado. Dentro desse prazo determinado, admite-se somente uma única renovação. Quando eu sou contratada na data de hoje, a título de experiência, eu já tenho minha carteira assinada? Sim. Então, logo, o empregador ali assume aquela responsabilidade comigo, empregada. Tá. Irene, então a Sheila foi contratada com contrato de experiência por 90 dias. Perfeito. E Irene, contratada por prazo indeterminado. Contrato indeterminado já é a regra. Se eu não colocar a exceção no contrato dele, como é que é o seu nome mesmo? Do Pedro. Se eu não colocar que ele foi contratado com um contrato determinado ou por contrato de experiência, logo subentende que o contrato dele é o quê? Regra, indeterminado. Tá? Volta aqui. Ocorre que 60 dias após o início do trabalho, o empregador resolveu dispensar ambas as empregadas porque elas não mostraram o perfil esperado, dispondo-se pagar todas as indenizações e multas previstas em lei para extinguir os contratos. No momento da comunicação do desligamento, ambas as empregadas informaram que estavam grávidas. Com 1 mês de gestação. Mostrando os respectivos laudos de ultrassom. Grávida aqui, 2h30. Se fosse meia hora. Tinha, gente? Claro que tinha. Se engravidou no curso do contrato, pode ser o primeiro dia. Cheguei aqui hoje, à noite tomei vinho. Eu falo o mesmo exemplo para vocês não esquecerem. À noite tomei vinho e pof. Engravidei. Chega aqui amanhã. Não posso ser mandado embora, tá bom? É sobre isso. E tá tudo bem. Né? E nem precisa avisar, viu, gente? Lembrando que eu não preciso avisar. É um direito meu. Agora, claro que nesse caso aqui ela foi, vou mandar você embora. Peraí, que eu tô grávida. Né? Então você não pode. Vamos pensar aqui. Considerando a situação de fato, a previsão legal e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. A. As 2 empregadas poderão ser dispensadas. 2 tiros na lei, né? Não. Nenhuma das empregadas poderão ser dispensadas. Se for, manda para o meu escritório. Né? Quer colocar onde que está o dispositivo? Vamos lá junto? Grávida ou a estabilidade gestacional. Vamos colocar aqui para vocês lerem. Súmula 244 do TST. Artigo 10, 2 da DCT, pelo menos, tá? Fora aqui, o artigo 7º da Constituição, que estabelece vários direitos ali, né? Então, aqui, inclusive no 244.3 do TST, fala que nos contratos determinados haverá estabilidade gravídica. Quer ver? Vamos pensar juntinho? Se eu engravidei no contrato de experiência, 244, artigo 10, 2 da DCT e o artigo 7º da Constituição para concluir. Engravidei no curso do aviso prévio. Tenho estabilidade. Curso do aviso prévio tem estabilidade. Tanto aviso prévio trabalhado como indenizado. Projeta. Se projeta, engravidei, tem estabilidade. Engravidei aqui no contrato de experiência, tem estabilidade. Engravidei no contrato determinado, que é aquele contrato até 2 anos, tem estabilidade. Engravidei no contrato indeterminado,
Tem estabilidade. Sou uma jovem aprendiz que engravidei. Tem estabilidade. Tá? Combinado? Só o estagiário e o temporário, gente, não tem. Mas sabe o que o temporário, eu acho que, assim, eu sempre comento e tudo, foi uma decisão do STF, até mais ou menos recente, mas a prova ainda não cobrou, sabe? Mas o STF, assim como o TSE, entenderam que o contrato temporário, não há que se falar em estabilidade gravídica, porque essa pessoa já é contratada sabendo que é para uma coisa temporária, que tem um fim próximo, e engravidou, tipo, porque quis. Não é porque quis, né, gente? É só para vocês entenderem que ela colocou no risco ali a questão da estabilidade, tá? Então, estagiário não e temporário não. E, claro, relações de trabalho que não seja emprego. Sou autônomo. Engravidei. Corre atrás, filho. Pagou INSS? Tá? Agora falando em relações de emprego, que a prof está falando para vocês. Letra B. Somente Sheila pode ser desligada porque o seu contrato é a termo. Posso só explicar um negocinho aqui? O que é contrato a termo, né? Contrato a termo é aquele que tem um fim pré-determinado. A Sheila aqui, ó, ela não tinha um contrato de experiência de 90 dias? Esse contrato de experiência de 90 dias é um contrato a termo, que tem um prazo fim, tá? Então, contrato de experiência de 90 dias é contrato a termo, tá? Certo? E letra C, Sheila e Irene não poderão ser desligadas em virtude da gravidez? Me parece bom essa assertiva aqui, né? Tá certo? C? E letra D nesse caso aqui, de errada. De errada. Apenas Irene pode ser desligada desde que haja autorização judicial. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Aqui, ó, só vai haver qualquer questão judicial se você provocar. A justiça não vai falar assim, ó, o empregador agora, nesse momento, não faz isso. Ele só vai mexer se você cutucar o judiciário. Imagina se a justiça fosse atrás de tudo, assim, hein? Se você não provoca, ela não vai, de um modo geral, tá? Então, qual que é a letra aqui? C de casa. Perfeito. 13. A Sociedade Empresária IGD Educacional, ficou chique, hein? E chique um pouquinho. Pretende implantar banco de horas com compensação das eventuais horas extras cumpridas em até 12 meses. E, caso não compensadas, com o pagamento ao empregado com adicional legal. Considerando esses fatos, o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Aqui eu quero falar um pouquinho de banco de horas. Posso? Vamos pensar aqui, ó. A prova cobra muito. Quando a gente fala em jornada de trabalho, a gente fala em direito constitucional, artigo 7º. O padrão, né? Lá pelo artigo 7º da Constituição de 88, é que uma jornada ali é de 8 horas, 44 horas semanais, né? 8 dias, 44 horas semanais. E o empregado pode aí trabalhar até 2 horas extras por dia. O que vai definir se o empregador vai pagar hora extra ou se vai ter um banco de horas? O que foi combinado? Ou por acordo coletivo, ACT, ou por CCT, ou às vezes até um acordo individual no trabalho ali, ó, entre empregado e empregador. Aqui a gente vai falar agora, ó. Aí eu queria que vocês estipulassem na cabecinha de vocês 3 coisas. Primeiro, se eu tenho acordo coletivo e convenção coletiva, é possível fazer um banco de horas de quantos meses? 12 meses? Gente, ACT ou CCT? 611A CLT, que fala naquele banco de horas por um período de 12 meses. 12 meses, até 12 meses. Ah, a professora pode fazer menos? Menos pode, mas pode fazer até 12 meses. Lembrando que a CT sempre prevalece sobre CCT. Acordo coletivo sempre prevalece sobre convenção coletiva, só para acrescentar nosso conhecimento aqui. Oi? Porque, na verdade, um tem que prevalecer, sim. Aí aqui o seguinte, ó. A gente falou em acordo individual de trabalho. Falou em acordo individual, aí vocês têm razão. Se eu falar em acordo individual,
O banco aqui pode ser de até 6 meses. Lembrando que, de modo expresso, que o empregado assina a concordância, meu amigo ele já falou. Agora, acontece que se eu uso esse empregado e no mesmo mês ele compensa aquelas horas que foram trabalhadas, não precisa necessariamente ser o quê? Expresso. Um banco de horas ou uma jornada de prorrogação que é feita a mais no mesmo mês e compensada nesse mesmo mês, eu não preciso da concordância expressa do empregado, pode ser de modo tácito. O que é algo tácito? É aquilo que subentende que está tudo ok, né? E eu sou empregado, eu não vou ficar reclamando. Gente, então vamos pensar aqui, ó. Tacitamente, individual, empregado, empregador, faz as horas extras e compensa no mesmo mês, pode ser o banco de horas dessa forma. No mesmo mês, a compensação de horas pode ser feita sem ser expressamente. O empregado vai lá, compensa aquelas horas que ele trabalhou na semana, uma semana, 2 semanas atrás, fecha o mês e zera aquele banco. Ok. Falou em banco de horas individual, empregado e empregador, 6 meses até 6 meses, pode ser o quê? Expressamente. Prof, se eu quiser fazer um banco de horas de 1 mês, pode ser expresso, mesmo que você falou que pode compensar de forma tácita? Pode, eu acho que deve. Gente, esse negócio de tácito é muito esquisito, mas a lei fala, a prova pode dizer. Falou em acordo coletivo ou convenção coletiva, sindicato, pode ser de até 12 meses. Pode falar, princesa. Tudo bem, pode. Não, o empregado não vai concordar. E já é liberalidade do empregador fazer o banco de horas ou não. Agora, vou te emendar a sua pergunta. Falo individualmente. Individualmente, o empregador pode criar um banco de horas ou não. Para o empregado, é muito mais vantajoso a título de dinheiro que as horas extras sejam pagas. Porque horas extras têm o quê? Natureza salarial, integraliza todas as verbas rescisórias. Banco de horas é 1 por 1. Fiz 1 hora, recebo 1 hora de folga. Fiz 2, recebo 2. Quando é hora extra, é 1 hora que eu faço e 1h30 que eu recebo. Porque tem um acréscimo de 50% sobre a hora, que está lá na Constituição Federal, e acréscimo de todas as verbas rescisórias. Então, para o empregado, monetariamente, é muito melhor receber o quê? Hora extra. Agora, o banco de horas é uma liberalidade. Se tiver em acordo ou convenção coletiva dizendo que pode ser feito o banco de horas, ok, o empregador pode fazer de acordo com o acordo coletivo ou com a convenção coletiva. Agora, para negociação individual com o empregado, até 6 meses, negocie expressamente. O empregado não tem que falar, não vou assinar. Está permitido em lei. Artigo, depois olha em 59 da CLT e vai indo lá que ele fala de jornada. E ele fala que tacitamente, ó, para você ver o tanto que o empregado tacitamente, eu posso falar assim, ó, é o seguinte, minha funcionária não chegou. Fica aí para mim 2 horas hoje. Não, mas fica aí, está no seu contrato de trabalho, que pode haver algum dia que você faz hora extra. Você, mas hoje está lá no seu contrato. Quando você assina um contrato de experiência, lá no contrato de experiência já tem lá falando. Então, a prova pode cobrar individual, por acordo coletivo, por convenção coletiva e esses prazos. Tá bom? Ó, de acordo com a questão aqui, vamos lá. A instituição do banco de horas depende de norma coletiva para sua validade? Porque a compensação será superior a 45 dias? Tá esquisito. E ela depende só de norma coletiva? Não, ela não pode ser feita por acordo individual? Então joga fora? Super. B. O banco de horas pode ser pactuado por acordo individual escrito, porque a compensação será feita em menos de 20 meses? Onde tem 20 meses aqui? Não tem. Joga fora? O banco de horas é proibido por lei? Inclusive com acompanhamento do sindicato? Não, está no 611A, depois vocês dêem uma olhada. Joga fora. O banco de horas, no presente caso, pode ser feito por acordo coletivo, desde que no sindicato da categoria. Sim. Então, gente, acordo coletivo é feito aonde? Só no sindicato. Então, letra D. Deu para entender agora, princesa?
Às vezes a gente fica meio assim, ai, mas se eu não quiser? Mas tem coisas que é um poder diretivo do empregador. Claro que é feito em acordo e tudo, lá a lei fala em acordo, mas ela fala em acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho. Uma dessas três formas, tá? 14. A Odete, ela é enfermeira. Enfermeira e trabalha no hospital AB Saúde na jornada 12 por 36. O que é a jornada 12 por 36? O prof vai falar para vocês. É aquela jornada exceção. É aquela jornada que eu trabalho 12 horas hoje, folgo as próximas 36. Jornada 12 por 36 não admite horas extras, tá, gente? Por quê? Porque já é uma jornada prorrogada. O que é o normal? Que a jornada de trabalho ela é o quê? De 8 horas. Então, essa jornada já é uma jornada prorrogada? Então, não há que se falar em horas extras. Falou em jornada 12 por 36 para sua prova. Dentro da remuneração está incluso. Quem quiser anotar, fica à vontade. Falou em jornada 12 por 36. Dentro da remuneração está incluso. Descanso semanal remunerado. Vírgula. Descanso semanal remunerado. Vírgula. Prorrogação de jornada noturna. E feriados. E prorrogação de jornada noturna e feriados. Descanso semanal remunerado, prorrogação de jornada noturna e feriados. Ou seja, gente, caiu 12 por 36 na sua prova. Falar que o feriado vai ser em dobro, não vai ter direito. Ele não vai ter direito aos domingos que ele efetivamente trabalhou, porque está dentro da remuneração dele. E a prorrogação da jornada noturna. Geralmente, essa jornada, como ela já é prorrogada, pensa comigo. A pessoa entra às 19 e sai às 7 da manhã. De 19 às 22 é considerado jornada dia para a lei. De 22 até 5 da manhã não é jornada noite? E de 5 da manhã até 7 da manhã já não é jornada dia? Então ele está falando o seguinte, olha, como já se sabe que é uma jornada prorrogada, o empregado não vai ter direito a qualquer valor a mais por prorrogar essa jornada depois de 5 da manhã. Até aqui tudo bem? Detalhezinho para acrescentar. Esse empregado tem intervalo? No mínimo o quê? 1 hora. Por quê? Jornada até 4 horas, não tem intervalo. Jornada de 4 até 6 horas, 15 minutos de intervalo. Jornada acima de 6 horas, 1 hora. Se ele trabalha 12, ele tem que tirar pelo menos 1 hora para a sua prova. Se há supressão do intervalo, ou seja, suprimir é o quê? Retirar. Se há supressão do intervalo pelo empregador, esse empregador tem que pagar esse intervalo para o empregado com adicional de 50%, porque está na Constituição, igual hora extra, e a natureza é indenizatória. Não esquece isso. Hora extra, natureza salarial tem reflexo. Hora intervalar suprimida, eu tinha direito a 1 hora, só tirei meia hora. Então, o empregador não vai ter que voltar pagar esses 30 minutos que falta, com adicional de 50%, e a natureza é indenizatória. Volta aqui para a prof. Ó. Se eu trabalho com o empregado em regime de horas extras, que são aquelas horas a mais, cada hora a mais que o meu empregado trabalha, eu tenho que pagar aquela hora para ele, com adicional de pelo menos 50% sobre essa hora. Não é assim que funciona? E aí, toda vez que eu tenho horas extras, gente, ao final, se for de modo constante, vai integralizar depósito do FGTS. O empregador vai contar aquilo ali para futuras férias, para futuro 13º, para um futuro aviso prévio. O que é isso? É integralizar, é somar. Quanto mais horas extras eu faço, maior a minha remuneração, maior vai ser lá na frente a minha rescisão de contrato. Agora, o que o legislador fez em 2017? Falou, olha, empregador, se você suprimir o intervalo do seu empregado, não vai ter reflexo em nada. Você simplesmente paga aquele intervalo suprimido
E a natureza dele é indenizatória. Para a primeira fase, eu só queria que vocês lembrassem isso, não tem como errar. Intervalo indeniza. Hora extra, remunera. Então, intervalo indeniza, hora extra, remunera. Então, aqui, ó. Intervalo indenizatória. Lembra disso, ó? Indenizatória. Quer dizer que não tem o quê? Reflexo. Hora extra, natureza salarial, ou seja, tem reflexo. Isso aqui é bom para cair, ó. E cai. Tá bom? Quem não lembrar, coloca e só memoriza para a prova. Vamos aqui. Com base na presente situação, em caso de invalidade da jornada 12 por 36, necessário se faz o reconhecimento dos pedidos das horas extras, esse aqui até passada da 8ª, em conformidade com a Constituição. Essa eu já tinha feito, eu acho que eu fiz de sacanagem essa questão e eu vou manter ela. O que acontece aqui? Quando eu trabalho na jornada 12 por 36, falei para os senhores que jornada 12 por 36 não pode ter hora extra, certo? Se o empregado me utiliza fora daquilo que é combinado, eu trabalhar 12 e folgar 36, ele deu um tiro na jornada? Fala que sim. Deu um tiro, professora, porque eu não posso contratar um empregado na jornada 12 por 36 e utilizar ele todo dia 12 horas. Então, o que vai acontecer aqui nessa situação? Nessa situação, se invalidar a jornada 12 por 36, o juízo, mesmo sabendo que não pode hora extra, vai condenar a empresa ao pagamento acima da 8ª hora como hora extra. Justíssimo. Então, aqui é só para vocês terem um cenário do que seria. Ou eu sou empregado 8 horas por dia e 44 semanais, ou eu sou empregado 6 horas por dia e 36, ou eu sou empregadorista, ou eu sou intermitente, ou eu sou 12 e folgo 36. Se a justiça entender que eu uso ele todo dia 12 horas, eu não posso falar. Aí deu ruim, né? Mais bonito. A partir da 8ª hora, né? Vocês entenderam? A partir da 8ª hora, eu vou ter que pagar esse empregado, mesmo sabendo que o limite constitucional é de 2 horas extras por dia. O juiz descaracteriza a jornada porque houve o quê? A contratação irregular e condena o reclamado ao pagamento de cada hora que extrapolou a 8ª hora como hora extra. Combinado? Aqui, gente, é uma questãozinha mais que eu modelei mesmo só para reflexão e eu sempre bato duro porque a gente precisa interpretar. Então, a letra A é a questão, como é que fala? Verdadeira. Vamos lá. Em caso de invalidade da jornada 12 por 36, necessário se faz o reconhecimento dos pedidos das horas extras passadas da 8ª em conformidade com a Constituição. Depois vocês vão olhar o artigo 7º, tá bom? Da Constituição Federal. Em exceção em que... Ah, mas é porque, neste caso, é específico para a profissão dele. Sai da regra geral. Sai, sim. Algumas profissões, elas têm condições especiais, né? Não só ele. Telefonista, professor, bancário. Professor tem. Bancário, entre outras profissões. É o caso dele, é específico, sim. Tá? Letra B. Por que não é a B? Por ser uma jornada de trabalho exceção, somente admite que a mesma seja realizada pelo sindicato. Gente, a jornada 12 por 36 pode ser realizada individualmente, com empregado e empregador, por meio de acordo coletivo ou por meio de convenção coletiva. Tá? Então, essa B está errada. Tá? Ela admite, com a presença do sindicato por meio de ACT ou CCT, ou admite por meio de acordo individual. Qualquer jeito você pode negociar. Tá? Letra C. Admite compensação de jornada de trabalho na escala 12 por 36. Aqui, assim, foi um negócio tão... Pensa comigo. Se você não pode fazer hora extra, não tem nem porquê compensação. Concorda comigo? Foi só uma assertiva que eu fiz para a gente refletir mesmo. Compensar o quê? Daquilo que você não pode fazer hora extra? Então, é meio sem nexo isso aqui. Letra D de dado. As horas extras na jornada 12 por 36
Pode hora extra. São pagas com acréscimo de 100%. Hora extra normal é quanto? Se houvesse 50%. Se fosse feriados, aí eu trabalharia com 100%. Face a especificidade da jornada de trabalho. Essa eu só coloquei para encher as paciências mesmo, porque eu gosto dessa questão. Então, 14, A de amor, tá bom? 15, vamos lá, tá quase acabando. Bernardo trabalha na empresa J Limitada como administrador. Além da graduação no curso de administração, recebe um salário de 3 vezes o limite do teto do INSS. Visando uma tranquilidade maior em sua jornada e não sabendo como atuar especificamente nas negociações com o empregador, ele procura você para ajudar a dirimir a demanda. Com base na presente situação, responda. Antes de responder, eu quero que vocês lembrem. Aqui nós estamos falando da figura do empregado hipersuficiente, que são vocês. Amém? Quem são vocês na vida? Ricos. Empregados que ganham mais de 2 vezes o teto da Previdência, que eu coloquei 3 para ficar melhor para vocês, né? 2 vezes o teto da Previdência e que tem curso superior. E quem é o hiper? Tem o curso superior. Ele não é administrador? Está aí escrito, não está? No curso de administração e tal. Ele recebe mais de 2 vezes o teto da Previdência? Logo, ele é hipersuficiente. O que o hipersuficiente pode perante a lei? Negociar as previsões do 611A da CLT sem o sindicato. Ou seja, você pode negociar um banco de horas, você pode negociar uma diminuição do intervalo para 30 minutos em jornada acima de 6 horas, você pode negociar tecnicamente uma troca de feriado, você pode negociar uma jornada de trabalho desde que não extrapole os limites da Constituição Federal. Está aqui, ó, gente, falando no 611A. Então, vamos para a questão. Com base na presente situação, vamos voltar aqui. Ele trabalha na empresa J Limitada como administrador, tem o curso de graduação no curso de administração e recebe um salário 3 vezes o limite do teto da Previdência. Visando uma tranquilidade maior em sua jornada e não sabendo como atuar especificamente nas negociações com o empregador, ele procura você para ajudar a dirimir a demanda. Com base na presente situação, responda. A. Você deve explicar a Bernardo que somente poderá tratar acerca da jornada se houver intermédio do sindicato da categoria? Ele não precisa. Quem precisa é o quem? O hipossuficiente. Quem que é o hipo? A professora. Não é? Mano, é isso? Quem que é o hipo? É aquele empregado que recebe até 40% do teto da Previdência Social. Esse precisa do sindicato, tá? Então, aqui, joga no lixo. B de bola. Você deve explicar a Bernardo que poderá tratar acerca da jornada por meio de acordo individual, desde que com fiscalização do sindicato. Gente, você nem vai lembrar do sindicato, não. Tá? Então, joga fora. C de casa. Você deve explicar a Bernardo que poderá tratar acerca da jornada por meio de acordo individual do trabalho, sendo possível por ser um empregado hipersuficiente, vocês ricos. Amém? Letra C de casa. Letra D. Em hipótese alguma, Bernardo pode negociar a jornada. Em hipótese alguma. Cuidado, né, com essas colocações. Nunca, de novo, vou repetir, jamais. Então, em hipótese alguma, ele pode sim negociar, desde que não fira, né, gente, os limites da Constituição. O que é o limite da Constituição via de regra de jornada? 8 horas por dia, 44 horas semanais, salvo, ele poderia fazer aqui, ó, eu quero trabalhar 12 por 36. Vamos negociar aqui? Opa! Se qualquer empregado pode negociar individualmente, por que ele não poderia? Tá bom? Isso, do hiper, tá? Do hiper, isso. Então, a 15, qual que seria a letra? C de casa. 16. O João exerce a função de operador de caixa no supermercado Compre Bem Limitada. Comovido pela situação de pandemia que ocasionou prejuízo significativo, ele ficou com dó, sabe, gente? Do empregador. Olha aqui. Sensibilizou com a situação financeira negativa
em que seu empregador se encontra. João, em reunião com seu diretor, informou a ele que gostaria de abrir mão de suas férias e ceder esse período e valor para colaborar financeiramente com seu empregador. Primeiro, amém, né? Existe, não existe, mas não existe não, isso aqui é brincadeirinha. Quem vai fazer? Acho que não, né? Vamos pensar aqui. A figura do empregado e empregador. Quem admite, assalaria e dirige a prestação de serviço? Empregador. Empregador pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Direito público, direito privado. Está ali artigo 2º CLT. Empregado é aquele que é o quê? Tem pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação e exclusividade não é um requisito obrigatório da relação de emprego. Então, dito isso aqui, ele, eu, Ana Paula, ou eu, vocês, empregados, não poderão abrir mão daquilo que é um direito constitucional seu. Exemplo, não só isso aqui. Eu não posso abrir mão das minhas férias, eu não posso abrir mão do meu 13º, eu não tenho como eu falar assim, olha, empregador, precisa assinar minha carteira, não, tá tudo bem. Ah, eu tô grávida? Não, mas não importa com isso não, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Mesmo que o empregador coloque você para assinar um documento, dizendo que você aceita aquela condição, o contrato de trabalho não pode ser o quê? Nem alterado para prejuízo do empregador, do empregado, porque aquela alteração vai ser o quê? Ilícita. Então, vamos olhar aqui. Diante do exposto, marque a seguir princípio que o caso narrado se refere. Aqui é só para a gente relembrar. A prova, gente, ela cobra não o que é princípio disso, o que é princípio daquilo. Ela não faz isso. Mas ela cobra situações que você consiga definir qual é o princípio aplicado naquela situação. Vamos pensar aqui, ó. Por que não é princípio da intangibilidade salarial? Esse princípio da intangibilidade salarial, o que é algo intangível? É aquilo que não pode ser mexido. Está falando alguma coisa de salário aqui? Não. Então, se fosse aqui alguma coisa em relação ao salário, outra situação, aqui não é intangibilidade salarial, que é intangível, é imexível. Porque nós não estamos falando de nenhuma situação em que o empregado foi lesado diretamente na composição salarial dele aqui. Ok? B. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Eu estou alterando o contrato de trabalho dele? Não, ele simplesmente está dizendo, olha, não estou no dó de ser empregador. Não precisa pagar minhas férias, não. Então, não houve alteração de contrato. Então, não é. C de casa. Princípio da primazia da realidade. Sabe o que seria aqui? Não. Sabe o que seria aqui? É como se fosse assim, ó. Você recebe R$2.000 na sua carteira, mas eu te pago 5.000, 3.000 por fora e 2.000 na sua carteira. O que vale? A realidade real ou o que está escrito na sua carteira? Gente, de novo. De novo. Princípio é porque a aula 1 de trabalho, geralmente, a gente fica com preguiça de ir, não é isso? Volta. Bom, princípio da realidade, da primazia da realidade. Primar pela situação real. É o que está falando aqui. De novo. Bom que ninguém dorme nessa aula. Volta. Ó, de novo, o mesmo caso. Ele trabalha para mim, certo? Eu assinei carteirinha dele 2.000. Eu pago 3 por fora para não pagar previdência. Aquela coisinha, jeitinho brasileiro. Certo? Aí amanhã, coleguinha que é esperto, juntou os Pix tudo. Entrou na justiça e falou, olha, excelência, ela assinou minha carteira com 2.000, mas tá aqui, ó. 5 conto todo mês. 2 da carteira e 3 do Pix. O que o juiz vai reconhecer? Os 2 ou 5? Isso, agora sim. É porque tá tarde já. Como que é o nome desse princípio? Da primazia da realidade. Tá? Nunca mais, vocês vão esquecer também. Prevalece o que é real em cima do que é formal. Contrato realidade na doutrina. Boa. Aqui, ela acrescentou uma coisa legal. Então, o que está na carteira de trabalho é relativamente, não é absolutamente. Por quê? Porque se acontece um caso desse, que eu dei um exemplo agora, que criei,
ele vai prevalecer em cima daquilo que está no papel, certo? E letra D, aí ó, princípio da renunciabilidade de direitos. Eu não posso o quê? Abrir mão daquilo que é meu de direito constitucional. Está no artigo 7º da Constituição. Logo, a 16 é letra o quê? D de dado. 17. Ó. Em uma greve ocorrida há 2 dias dentro de uma empresa metalúrgica, o dirigente sindical pergunta que esse coleguinha ele é estável? Sim. Súmula 369, quer pôr na prova aí, nas questões? Súmula 369 e súmula 379 do TST. 369 e 379 do TST. Só para a gente finalizar aqui. Desculpa aí qualquer coisa, gente, eu emociono. Ó, esse aqui é o dirigente, certo? Quando eu sou o dirigente, tem uma linha do tempo. Eu vou ali, registro a minha candidatura, e se eu for eleita, né, eu tenho uma estabilidade como dirigente sindical. Até 1 ano após o final do meu mandato. Tá? Tanto eu como o meu suplente tem estabilidade ali. Falou em dirigente sindical, só manda embora esse empregado se houver falta grave por inquérito de apuração de falta grave na Justiça do Trabalho. Suspende o contrato por até 30 dias e dentro dessa suspensão de 30 dias, pessoa vai lá, pessoa jurídica, empresa, aciona a justiça e entra com inquérito de apuração de falta grave. Não existe rescindir contrato de trabalho por justa causa diretamente com o dirigente sindical. Então, volta aqui. O que o coleguinha fez aqui mesmo? Ele agrediu fisicamente o diretor da empresa com tapas e socos, sendo a agressão gravada pelo sistema de segurança existente no local. O dono da empresa, diante dessa prática, pretende dispensar o empregado por justa causa. Justa causa está no artigo 482 da CLT. Em razão disso, procura você como advogado no dia seguinte aos fatos narrados para obter sua orientação. De acordo com o disposto na CLT, assinale a opção que apresenta a sua recomendação jurídica e a respectiva justificativa. Vamos lá? A. Dispensar imediatamente o empregado por justa causa e ajuizar a ação de consignação em pagamento dos créditos porventura devidos? Não. Eu só posso dispensar ele por justa causa depois que o juiz diz que é justa. Tá? Então, não existe essa possibilidade aqui. B. Apresentar notícia crime e solicitar à autoridade policial, polícia, para dispensar o empregado por justa causa. Aí chega a polícia e fala assim, vem cá, polícia, dispensa aqui o empregado por justa causa. A polícia não tem nada a ver com isso não, gente. Essa joga fora. Letra C de casa. Suspender o empregado em até 30 dias, ajuizar inquérito de apuração de falta grave. Letra C, de certa. Letra D, não fazer nada. Essa aí era um presente, né? Porque a justa causa teria sido aplicada no dia dos fatos, ocorrendo perdão. Não. Letra C de casa. E aí, gente, como que foi? Tá vendo que dá? O que eu quero mostrar para vocês, aí vocês já podem ir. Que para o direito do trabalho, que é o que a prof engole aqui, essas provas, né? Farinha, doce, tudo. Aqui, nós precisamos ter um raciocínio dentro da prova de direito do trabalho que trabalha-se interpretação, cuidado com essas palavras que a prof falou, palavra-chave, a gente vai voltar em outro momento com vocês, mas que é muito possível a gente conseguir fechar a prova. Aqui, ó, a gente pega de um modo geral do que tem cobrado nas provas e coloca no globo. Aqui eu não escolhi, uma que vou escolher fácil. Não, vou pegando. Vou pegando, mixando as últimas provas para a gente entender o que é o contexto de prova. Então, gente, se você conseguiu aqui entender a lógica disso aqui, o raciocínio disso aqui, não tem erro. Não pode ter ansiedade em responder logo, sabe? A gente precisa ler com calma. Na sua casa, treina tempo.
vira esse telefone para baixo, faz uma prova inteira, treina o tempo, que isso é importantíssimo na hora lá do momento, você e a prova. Tá bom? Quem não me conhecia, muito prazer, muito obrigada. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui com vocês. Tá bom? Ó, beijo para vocês. Pessoal que for assistir depois, tchau, tchau.